E vocês podem já pegar o link do Renovo e divulgar durante esse minutinho, tá bom? É apenas um minutinho hoje, tá? Aguarde, esta chamada está sendo gravada. Es que el tiempo viene ya. Bem alerta, vão cantar. Oh, que esperança! Oi, pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, né? Que maravilha. Quero agradecer a vocês o convite carinhoso que eu recebi. Estou vendo aqui alguns rostinhos conhecidos, outros é a primeira vez que a gente vai ter a oportunidade de ter uma troca, mas é um prazer estar aqui. De fato, eu estava em dívida com a Marcela há muito tempo, a gente tentando conciliar as agendas, sendo um pouco difícil, mas hoje deu certo. Eu já vi que não é só a minha dívida que eu estou pagando, né? De Gilson também, então estou limpando o nome da família. Eu quero agradecer a vocês essa oportunidade de estarmos juntos, que antes de tudo Deus preparou na agenda, e pela oportunidade também da gente poder tratar um pouquinho, né, conversar a respeito de um tema tão importante e que impacta tanto nossas vidas, porque interfere demais nas relações interpessoais. E aí eu estou falando dos traumas. Quando chega na vida adulta, é difícil a gente conseguir encontrar um ser humaninho que não passou por algum trauma, né? Aí seria um privilégio daqueles. Mas apesar de, às vezes, causar muitos transtornos e questões, não precisa virar barreiras, muros ou impedimentos que atrapalham a nossa jornada. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Eu quero começar dizendo que o oposto do amor, né, diferente do que muitos dizem, não é o ódio. Muitas pessoas falam que amor e ódio andam assim, de mãos dadas, né? E um é o avesso do outro. Mas, na verdade, o oposto do amor é o medo. Vocês já pararam para reparar como o medo ele está tão presente na nossa vida? E, em relação aos traumas, ele vem com aquela roupagem que significa o medo de que a história se repita, o medo de se permitir, o medo que as coisas não funcionem. E aí começa... Abre sua câmera, por favor. Quem? E fechou a sua câmera. Oi. Abre pra gente. Voltou? Foi. Agora, perdão. Acho que foi automático aqui. Vamos lá. Então, o medo, ele é o oposto do amor, porque faz com que as pessoas se bloqueiem por conta dos receios de que coisas ruins aconteçam, e aí acabam vivendo uma vida limitada, mesmo com bastante potencial. E os traumas que a gente vive nos nossos relacionamentos, ou já viveu algum dia, acaba se transformando em uma espécie de detetive, assim, na nossa vida, né? Que vai fazendo com que a gente investigue e busque problemas que sequer nem existem. Muitas vezes eles estão somente no campo da projeção, daquilo que a gente imagina ou daquilo que a gente está temendo que aconteça. E aí, quando voltamos para os dias de hoje, para a nossa vivência no presente, muitas vezes nós não estamos brigando com as pessoas que fazem parte da nossa vida agora. Um parceiro, uma parceira. Às vezes não tem nada a ver com a pessoa que está ao nosso lado. Estamos simplesmente remoendo e lutando contra os fantasmas do passado que assombram a nossa vida e faz com que a gente traga coisas lá de trás para o nosso presente para tumultuar, mesmo quando está tudo tão leve. E é dentro desse contexto que começa a surgir aquilo que a gente chama de autossabotagem. E que certamente vocês já devem ter ouvido falar a respeito disso, né?
A autossabotagem é quando, sem perceber, na maioria das vezes de forma muito inconsciente, a gente começa a gerar por conta própria bloqueios, empecilhos, dificuldades que atrapalham o nosso avanço. Então, a gente mesmo gera uma barreira. E essa autossabotagem, que na verdade é uma tentativa de defesa para nos blindar e nos proteger da dor, do sofrimento, de algum perigo que a gente imagine que esteja envolvido naquela situação, vai se tornando uma espécie de privação. E aí a privação ela se torna a maior das dores que a gente carrega. Porque o privar é diferente do proteger. Quando a gente se protege, a gente tenta ser cuidadoso, cauteloso, ter mais atenção com as coisas, e isso é super válido. Mas a privação é uma espécie de impedimento. Já não tem vivência, porque a pessoa ela já não se permite chegar àquele lugar. E aí a vida ela só fica travada, vai deixando de viver coisas. Então, em vez de defender, né, ser um mecanismo de proteção, acaba simplesmente atrapalhando a vida da pessoa. Então, a gente vai entender um pouquinho agora como quebrar esses ciclos, né? E como, de alguma forma, a gente pode se curar dessas cicatrizes invisíveis que os traumas, eles deixam na nossa vida. Mas, antes da gente começar propriamente o bate-papo acerca desse tema, eu quero fazer rapidinho uma breve dinâmica com vocês. Eu sei que ainda não é o momento da gente interagir, vocês vão poder falar logo mais, daqui a pouco, mas eu vou colocar uma situação aqui e vou pedir que vocês respondam no chat, só que de uma maneira, assim, bem prática, bem direta. Eu vou citar aqui uma frase, e aí depois vocês vão resumir o sentimento em uma palavra para me dizer o que essa frase gera em vocês, ok? Então é o seguinte, imagina que vocês estão num dia a dia normal, na rotina, trabalhando, fazendo as coisas, e de repente o seu parceiro ou sua parceira envia uma mensagem, sem que nada tenha acontecido, um problema, briga, nada, envia uma mensagem e a mensagem está escrita o seguinte: mais tarde precisamos conversar. Essa é a mensagem. Mais tarde precisamos conversar. Me digam o seguinte agora, quando você lê essa mensagem, que sentimento desencadeia em você? E aí escrevam rapidinho aí no chat. Que sentimento vocês conseguem identificar e definam com uma palavra. Estou vendo aqui ansiedade, curiosidade, deu ruim. O que mais? Preocupação. Boa. Muita gente citando a questão da preocupação. Problema, encrenca. Mais alguma coisa? Problema, encrenca, preocupação, ansiedade. Alguém citou medo. Aí tem gente citando o nome de alguém. Percebam que eu citei aqui uma frase neutra, que em algum momento da vida vocês já devem ter recebido quando alguém tentou te acionar para uma conversa. Mas é muito interessante que uma frase neutra como essa possa gerar sentimentos tão ambíguos nas pessoas, né? Porque vocês citaram sentimentos completamente diferentes, desencadeados por uma mesma situação. Porque aí todo mundo estaria recebendo a mesma mensagem. Bom, os que citaram aí a questão do medo, da ansiedade, da preocupação, provavelmente não estavam reagindo à mensagem que eu citei agora, e sim a alguma memória que foi ativada por uma situação ocorrida no passado, onde a solicitação de uma conversa, né, de maneira direta, assim, ou fria como essa, mas sem muitos detalhes de qual era o assunto, muito provavelmente pode ter resultado em desentendimento, em briga, em término. E aí, a nossa mente, ela faz esse trabalho, assim, ó, de quando você, depois, em um outro momento, vê uma mensagem parecida ou passa por um contexto semelhante, a mente faz você voltar lá para trás. E por que eu estou dizendo que provavelmente esses sentimentos citados não tenham a ver com o agora? Porque a mensagem ela é muito neutra, a pessoa só está dizendo assim, ó, mais tarde a gente precisa conversar, mas ela não fala o teor da conversa, ela não cita qual é o assunto, ela não dá nenhuma dica. Eu tinha dito anteriormente, ali contextualizando a cena, que nenhum problema havia ocorrido,
Então, para você se sentir com medo, ansioso, preocupado, provavelmente a sua mente te levou para um outro lugar e alguma associação acabou sendo feita, mesmo que de forma inconsciente, né, sem que você tivesse planejado aquilo, e aí desencadeia todos esses receios. Mas essa dinâmica foi só uma forma assim mais lúdica de demonstrar para vocês o que é que o trauma faz na nossa vida. Ele simplesmente começa a gerar em nós uma série de gatilhos. E aí, com certeza, em algum momento vocês já devem ter ouvido falar sobre gatilhos emocionais. E o que é que são os gatilhos emocionais, né? Nada mais é do que um estímulo que é acionado e que desencadeia em nós uma forte reação emocional. Esse estímulo, ele pode se dar de várias formas. Pode ser externo, sabe quando você escuta uma música, quando você passa num lugar, quando você sente um cheiro, pode ser um tom de voz. Então, aquele gatilho acionado com esse estímulo te faz lembrar alguma coisa. E aí você faz uma associação. Esse gatilho, ele pode ser interno também. Uma memória que você teve, uma sensação que você sentiu, que aí fez você lembrar alguma coisa, e igualmente vai te fazer desencadear uma lembrança e as reações em torno dessa lembrança. Temos uma tendência a fixar mais marcas negativas, porque isso gera sofrimento e o nosso mecanismo de defesa sempre vai fazer com que a gente tente se proteger desse sofrimento. Mas eu estou citando os gatilhos, primeiro porque é algo muito comum na nossa vida, é uma consequência natural dos traumas e das vivências que a gente tem, e porque muitas vezes o acionamento dele não tem a ver com a nossa vontade ou a nossa programação. Às vezes vem de uma forma muito de repente e aquilo traz muitos impactos que acabam influenciando o nosso comportamento. Porque acontece da seguinte forma: o gatilho é acionado como se fosse um interruptor, né? Um botãozinho que é ligado e aí desencadeia alguma coisa, uma reação associada a uma emoção. E aí, quando esse gatilho é acionado, significa, né, em termos biológicos, assim, mais prático, dizer que o seu cérebro, naquele momento, ele é ativado. E aí ele recebe como se fosse uma informação, uma mensagem que é um sinal de alerta. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, você está em perigo, porque o trauma tem a ver com questões ruins e angustiantes que vivemos. Então, quando esse alerta é acionado, o nosso sistema nervoso, que é responsável por regular as nossas emoções, ele também é ativado. E aí, como um sinal de alerta, né, foi ligado, e aí gera aquela ideia de perigo, de que a pessoa está em risco, o nosso corpo ele é preparado para reagir. O nosso cérebro ele envia alguns hormônios que nos preparam para enfrentar essa situação, entre aspas, que representa perigo. E aí eu falo entre aspas porque esse perigo ele pode ser real, legítimo, quando é um perigo de fato iminente, ou às vezes tem a ver com o imaginário. É só aquilo que a gente projeta, que a gente pensa que vai acontecer e que às vezes não tem nem chances reais de ocorrer, mas que desencadeia em nós igualmente efeitos e que muitas vezes são ruins. Então, quando o cérebro ele é ativado, ele libera esses hormônios, significa que o nosso corpo ele está sofrendo uma alteração com esses estímulos recebidos que vai impactar nas nossas ações e atitudes. Geralmente, os hormônios que mais são liberados é adrenalina, que aumenta, por exemplo, o batimento cardíaco, a pessoa ela fica mais acelerada, mais agoniada, mais inquieta. Em algumas situações, por exemplo, eu já ouvi casos, né, relatos assim, talvez tenha acontecido com vocês. A pessoa uma vez me contou que estava passando na rua e de repente um cachorro se aproximou, um pitbull, e estava tentando atacar. Naquele momento, quando ela detectou o perigo, ela começou a correr, mas correu tanto que aí depois ela disse assim: eu não imaginei que eu fosse capaz de ter tanta agilidade. E aí não era um atleta, não era um esportista. Por que que naquele momento a pessoa conseguiu ter aquela reação e escapar? Por causa desse hormônio que é liberado quando o cérebro envia essa informação de perigo, de risco e prepara o organismo para reagir. E as formas de reagir costumam ser duas, né, as mais comuns, que é ou a fuga ou o enfrentamento, que é a luta.
Então, é encarar a situação ou fugir da situação. Em alguns casos, é comum também que a pessoa bloqueie e ela não consiga reagir. Então, fica muito nervosa, não consegue falar, às vezes não consegue andar, treme muito, não sai do lugar. Mas o mais comum é o enfrentamento ou a fuga. Por isso que eu estou trazendo como algo instintivo e biológico, é como o nosso corpo funciona. Porque nem sempre tem a ver com programação, com planejamento, com a pessoa querer fazer aquilo. Às vezes é puro instinto. Vou dar outro exemplo bem comum, assim. De maneira racional, a gente sabe que reagir a um assalto, por exemplo, não é a melhor alternativa. Pelo contrário, às vezes a pessoa ela se coloca até num perigo maior quando ela reage do que se ela tivesse ficado quieta. Mas por que ainda assim alguns insistem em reagir e às vezes até perdem a vida? Por causa desses hormônios que são liberados e essas reações que são desencadeadas quando a pessoa está em situações assim tensas ou que envolvem perigo. Como cada um vai reagir vai variar, né, do contexto da própria pessoa, mas o seu corpo sempre vai te preparar para esse enfrentamento. E não é diferente quando envolve o contexto de relações amorosas ou relações interpessoais. Os traumas, as lembranças, as coisas que são acionadas pelos gatilhos, faz com que muitas vezes as nossas reações, as nossas atitudes, elas sejam destemperadas e que às vezes não tenha nada a ver com o contexto. É o que a gente chama às vezes de explosões, de desequilíbrio. E aí quando passa aquele ápice, aquele momento de tensão, muitas vezes a própria pessoa se envergonha, ou então depois ela fica questionando, mas por que eu fiz isso? Essa não sou eu, mas é porque ali ela estava, né, sob efeito dessa questão toda orgânica que acontece ali e que impulsiona a essas reações. Então, só alguns exemplos, né? Citei a questão da adrenalina, a noradrenalina também muitas vezes é liberada, que é uma outra substância, que é um hormônio regulador. E aí, nesse caso, a pessoa ela não necessariamente reage, mas ela fica naquele estado de apreensão, de alerta. Isso é muito comum nos relacionamentos. Quando as pessoas têm comportamento ligados à insegurança, ela está sempre com o pé atrás, está sempre desconfiando do outro, desconfiando de tudo, de todos, mesmo quando não há motivos para aquilo. Então, pode ser o cérebro reagindo a esses fantasmas do passado. E uma outra coisa que é muito comum também é o que a gente chama de hormônio do estresse, que é o cortisol. Nesse momento é liberado em grande escala. Então faz também com que muitas vezes a pessoa ela fique destemperada. Então às vezes ela vai questionar algo ao parceiro, à parceira, e vai de forma assim muito explosiva, muito grosseira, perde totalmente o equilíbrio. Então isso não é porque a pessoa tem uma personalidade forte, não é porque ela é ruim, não é porque ela é sem noção. Muitas vezes tem a ver com essa reação orgânica, porque o cérebro está tentando fazer com que ela tenha algum mecanismo de defesa. Lembra do que eu falei no início? O oposto do amor não é o ódio, é o medo. E qual é o medo que estaria por trás dessa situação? Às vezes é o medo de ser enganado, é o medo de ser traído, o medo de ser abandonado. Então, tipo, a pessoa se antecipa, ela se atropela, e aí, tentando evitar isso, às vezes ela causa um risco muito maior. E todas essas reações, né, que são às vezes inconscientes, irracionais, têm a ver com esses traumas que acabam controlando a nossa vida. Então, são coisas assim muito mais complicadas do que muitas vezes aparenta. E isso muitas vezes também vem acompanhado de um discurso que no papel parece muito bonito, de tipo, eu não vou fazer, ou então não quero me envolver, não quero me permitir, porque eu estou bem sozinha, ou então não quero sofrer, né? Quero evitar sofrimento. Mas o estado de privação não significa estar bem, não significa estar resolvido, nem ter superado nada. É só uma barreira sendo colocada, uma espécie de blindagem, que é uma evitação, que é uma forma de lidar também. Assim como a luta faz com que a gente enfrente, a esquiva faz com que a gente tente, de alguma forma, evitar. Então, isso vão sendo ali sinais de que o trauma, de certa forma, está controlando a nossa vida. Então, ele não ficou no passado.
ainda se encontra muito no presente. Então parece algo bobo, algo simples, mas que traz implicações, assim, muito difíceis mesmo na vida da pessoa, que causa transtornos, que tumultua relações ou que às vezes até impede que essa pessoa viva relações, né, qualquer tipo de relacionamento. Então, no geral, falar de trauma significa dizer que existe ali uma ferida emocional não curada. E é justamente porque não houve cura e superação que essa pessoa tenta se defender para evitar que haja ali uma repetição. Então, por isso que muitas vezes ela não se permite, ou até mesmo quando está no envolvimento, algo assim, tem ações, né, condutas que tumultuam aquela relação em vez de viver num contexto ali de paz, de tranquilidade e de confiança, né? Esse é um ponto muito importante, a dificuldade de confiar, de se entregar, de fato se permitir. Mas nem sempre os traumas eles ficam assim tão explícitos a ponto da pessoa reconhecer e verbalizar e dizer assim: eu estou traumatizada com alguma coisa e por isso eu não quero. Às vezes isso vem camuflado com outros tipos de discurso, como eu falei, né? Que é do tipo, tô bem sozinho, ou então prefiro evitar para me proteger, coisas desse tipo que cria aquela falsa sensação de que está tudo bem, ou que a pessoa só está sendo madura, que ela está em paz consigo mesma, que na verdade é também um mecanismo de defesa. Quando o trauma ele não é verbalizado de maneira assim tão clara, quando a pessoa ela não tem essa consciência, quando ela não tem essa noção, de que maneira a gente pode detectar isso? Existem várias formas, muitos sinais, mas eu separei aqui 3 para pontuar para vocês, porque são os mais comuns e os que costumam causar mais estragos na vida da pessoa. Então, o primeiro ponto que ajuda nessa identificação tem a ver com as reações. Geralmente, uma pessoa traumatizada, ela sempre vai reagir a acontecimentos de uma forma muito exacerbada. Então, as reações vão ser desproporcionais aos eventos. Não quer dizer que a pessoa que age de alguma forma inadequada, ela não tenha motivo. Às vezes aconteceu alguma coisa que aborreceu, que chateou, às vezes ela tem razão, mas a reação é desproporcional ao fato. Às vezes a situação é assim, a reação é como se fosse a pior coisa do mundo, ou algo que não tivesse solução, ou que não pudesse ser solucionado de outra forma. Então, essa coisa assim da incompatibilidade da reação com o fato, de ser tão desproporcional, é um sinal clássico do trauma, de que a pessoa está ferida, ela está magoada, e que isso está controlando ela. Esse é um ponto. O outro tem a ver com o que a gente chama de muros emocionais, ou bloqueios, que é justamente aquele esquema da evitação, como mecanismo de defesa. Lembra que eu citei 2 caminhos, que são os mais comuns? Tem aquele terceiro também, que é do não ter reação, mas o mais comum é enfrentamento ou fuga. Nesse caso aqui, como um sinal mais latente, geralmente a pessoa se fecha, ela tenta se esquivar, porque ela tem medo de sofrer de novo, de que a situação se repita, de que as coisas não deem certo, não funcione. Então, para não arriscar, não pagar para ver, porque ela também não consegue ter confiança, crença de que vai dar certo, ela prefere se poupar, se privar, e aí vira uma espécie de proteção. E essa tentativa de proteção, né, na prática não é, mas a intenção é essa, é só para que aquilo realmente não se repita, ela não tenha que passar pelo aquele sofrimento outra vez. Ela tem certeza que isso vai acontecer? Não, mas é aquele alarme que a mente envia e um medo imaginário surge, porque se ela não envolveu, se ela não tentou, não tem nem como avaliar, porque sequer houve experiência, ela não está se permitindo. Mas a mente cria uma realidade paralela, é uma projeção do que ela imagina que vai acontecer, e aí, né, devido à experiência ruim vinda lá de trás, não compensa essa tentativa por causa do risco do sofrimento. Então, primeiro, reações desproporcionais. O segundo, esses muros que viram bloqueios, barreiras, e aí a pessoa começa a se privar de viver, de tentar. E, por último,
são os padrões repetitivos. Sabe quando a gente olha para algumas situações, às vezes até para nós mesmos e faz esse questionamento assim, mas por que eu atraio sempre o mesmo tipo de pessoa? Por que as pessoas que eu me envolvo têm um padrão tão parecido? Será que é tão aleatório assim? Será que é sorte? Será que é acaso? Nesse caso, eu não sei nem se seria sorte, talvez azar, né? Porque se a outra relação não deu certo e você atrai algo parecido, existe a chance das coisas não funcionarem também. Mas esse padrão de repetição, isso geralmente também tem a ver com trauma. Por quê? A nossa mente, ela trabalha da seguinte forma: de maneira assim muito segregada, com conteúdos que são racionais, que tem a ver com entendimento, e o que está no lado sentimental. É como se fossem assim pontos completamente separados. Quando a gente fala de equilíbrio, é um trabalho pessoal que pode ser feito sozinho, quando a pessoa consegue ter a autorregulação, ou quando ela precisa de ajuda profissional, do suporte de alguém. E aí, esse equilíbrio tem a ver com um caminho onde você busca a integração entre razão e sentimento. Muitas vezes, eu particularmente escuto as pessoas reforçarem muito essa ideia assim, de que ser racional é bom, né? Que aquela pessoa firme, coerente, isso é muito aprovado socialmente, enquanto que o outro lado é desfavorecido. A pessoa que é rotulada ou reconhecida como emotiva, ela é colocada ali no lugar de frágil, de fraca, de sensível, e muitas vezes vira até motivo de chacota, quando na realidade o ideal não é ser nem uma coisa nem outra. Quem é só racional realmente é muito frio e às vezes se torna até indiferente. Quem é só emotivo, falta aquela sensatez, que é que traz coerência na tomada de decisão. Então, o equilíbrio tem a ver com a junção de razão e sentimento. É óbvio, né, que como a vida não é uma fórmula exata, não quer dizer que a gente vai ter exatamente 50% de um ou de outro. Claro que não. Mas não pode ser uma coisa também tão desproporcional. A depender do perfil de cada um, da personalidade, né, do traço da personalidade, uma pessoa vai ter uma tendência maior a um lado, ao outro, mas não pode ser tão discrepante, você ser 90% emotivo e só 10% racional, ou vice-versa. Então, a gente precisa integrar as coisas. O sentir, como o próprio nome diz, né, aquilo que já está presente como resultado da experiência, e a racionalidade tem a ver com a elaboração. Isso, inclusive, é uma confusão que as pessoas fazem, às vezes até por falta de conhecimento, né? Que é colocar emoção e sentimento no mesmo pacote, como se fosse a mesma coisa. E não é. Emoção é uma reação instintiva às coisas que acontecem na nossa vida. Então, vamos imaginar uma situação assim de que a gente está aqui concentrado, conversando, e aí, de repente, alguém entra e faz um barulho assim muito alto e a gente não está esperando aquilo. Geralmente, a reação tem a ver com susto, às vezes até chateação, depende do seu nível de concentração. Mas esse susto é o instinto, é a gente reagindo a um fato que aconteceu. Isso é a emoção. O sentimento, ele tem a ver com a elaboração do que aconteceu. Eu falei do susto como essa reação mecânica, mas assim, pode ser susto para um, e aí a pessoa levar numa boa, pô, tomei um susto, mas aí depois eu sorri, brinquei, ok, tá tudo bem. E o outro que tomou o susto, ele pode ficar hiper chateado, com a falta de respeito, da pessoa chegar assim, sem cuidado, e aí ficar aborrecido, não querer conversa. Então, os dois se assustaram, isso é uma emoção que vem como resultado dessa experiência, e o sentimento é a elaboração, é como cada um entende o que aconteceu. Então, parte da compreensão dos nossos traumas vem desse lugar também da gente entender os nossos sentimentos. E isso é um erro que muitas pessoas cometem. Elas saem de uma relação, né, e aquilo fracassou por alguma razão, muitas vezes não busca esse entendimento e vai emendando um relacionamento no outro. Por isso que entra num ciclo de repetição. Porque você, às vezes, não tem nem a real compreensão do que fez com que as coisas não funcionassem. A parcela de responsabilidade, de culpa de cada um, é essa conscientização que nos dá a possibilidade de ajustar aquilo e evitar um ciclo repetido. Uma outra coisa muito comum também é que muitas vezes a nossa mente
numa tentativa de nos poupar de alguma forma, ela faz com que a gente prefira um cenário já conhecido, porque ele é mais previsível. Então, vou pegar um exemplo bem aleatório. Terminei um relacionamento porque era uma relação hostil, tinha muita agressividade verbal, um trato que não era legal. Esse é o motivo pelo qual você saiu. Mas, coincidentemente, né, entre aspas, depois você pode se envolver com uma pessoa com traços semelhantes. E por que que isso te atrai? Porque a sua mente entende que quando você está nesse cenário conhecido, é mais fácil você se proteger, porque ele já é previsível, você já tem uma ideia mais ou menos de como a pessoa vai se comportar, se comparado com uma situação nova, onde você não sabe o que esperar. Às vezes aquilo pode ser até melhor, mais saudável, porém vai demandar mais energia de você ter que avaliar aquele risco, entender aonde você está pisando, que cenário é aquele. Então, quando você volta para o lugar conhecido, você está se poupando dessa energia de ficar prevendo o que vai acontecer. E é por isso que a mente muitas vezes força a repetição. E também porque quando sai daquele lugar, não se tem a compreensão do porquê que não funcionou, não buscou ajustar, melhorar aquilo. E aí esse ciclo de repetição, ele só vai, né, permanecendo, fortalecendo, e às vezes é muito difícil sair desse lugar. Mas com certeza não tem a ver com sorte, com acaso, não é o estilo que combina com a pessoa, não é encaixe de personalidade, às vezes é só uma zona conhecida, não é nem cômoda, porque aquilo é desconfortável, atrapalha a relação, mas ela é conhecida. E a gente muitas vezes acha que o novo, né, o desconhecido é infinitamente mais desconfortável. A gente prefere ficar naquele lugar que já conhece, mesmo que ele seja disfuncional, mesmo que ele não nos faça bem. Então, esses são os principais sinais que nos fazem reconhecer e detectar o trauma, que é aquele momento de entender assim, ó, poxa, não está tudo bem. Eu até tenho interesse de entrar numa relação ou de permanecer nessa que estou, mas tem coisas aqui que precisam ser cuidadas, para que não hajam esses atravessamentos e atrapalhem o que poderia ser bacana, saudável, que resultaria em um cuidado mútuo. E assim como é importante a gente reconhecer quando há trauma através desses sinais, é igualmente importante a gente saber também que tem como lidar com isso. Que não está tudo perdido, né? Que não é o fim do mundo. Essa sensação muitas vezes vem daquele lugar de não ter conhecimento mesmo, e não saber como intervir, o que fazer. Tem N possibilidades, caminhos, alternativas, e aí às vezes a gente precisa olhar de uma forma muito individualizada para cada caso que se apresenta, mas eu vou citar só 3 aqui, e seriam esses caminhos iniciais, assim, os primeiros passos para quem precisar entrar por esse viés aí de busca de ajuda e de transformação de alguma forma. O primeiro deles é identificar os gatilhos, né? O trauma, ele sempre vai ser acionado por gatilhos. Então, a gente precisa entender o que é que ativa a nossa dor, para poder tratar daquilo, cuidar daquilo. Então, saber o que é que me gera essa insegurança, a desconfiança, qual é o comportamento do outro que ativa isso em mim. Isso não torna o outro culpado. É só para você entender ali o que é que está te engatilhando para que, enfim, possa trabalhar a questão. Porque se não for assim, não dá para intervir, né? Você vai atirar para todos os lados, de repente não vai resolver, vai estar meio perdido, e é cansativo também. Quando você tenta intervir, não tem uma direção, você não sabe o que é que você está buscando resolver, para onde ir, então fica bem complicado. Identificar esses gatilhos é o primeiro passo. O segundo ponto é separar o passado do presente. Quando envolve trauma, geralmente tem a ver com projeções que estão sendo feitas. A experiência que está em curso, ela pode estar gerando um trauma. Mas quando a gente já diz que aquele trauma está presente, que é uma coisa já real, tem a ver com experiências passadas, com coisas que já aconteceram. Eu costumo dizer também assim que o passado, ele é extremamente importante, principalmente na análise, né, no processo psicológico, onde você está buscando ali ter um autoconhecimento, traz muitas respostas, muitas explicações para a gente. E, de um modo geral, na nossa vida também é importante, porque ali contém parte da nossa história. E hoje somos resultado de tudo que nos aconteceu antes. Mas o problema é que
as pessoas lidam com esse passado de maneira errada. E aí eu costumo dizer que o passado é um lugar de referência, onde a gente precisa voltar lá, entender as coisas, saber onde começou, o porquê. Então, isso nos orienta, mas depois que você tem esse entendimento, você precisa sair de lá. Então, é um lugar de referência. Você vai e sai, e não de residência. Muita gente volta ao passado e se prende a esse passado, e fica ruminando, ruminando, não consegue se desprender daquilo. E é aí que viram projeções. Uma atitude que está acontecendo aqui agora, aciona uma memória lá de trás, aí eu trago aqueles fantasmas lá de trás para o presente. E aí culpa o outro, né? Mesmo quando às vezes a relação nem está oferecendo perigo, risco nenhum. Mas é porque o passado está invadindo o presente. Em vez de ser só referência, acaba sendo um lugar de residência também. Então tem que haver essa separação, deixar cada coisa no seu lugar, ir ao passado, sair dele, viver o presente e planejar o futuro. Se o futuro atropela também, né? Se a nossa mente fica muito no depois, aí gera ansiedade. Então tem que ser cada coisa no seu lugar para a gente conseguir administrar bem. E por fim, melhorar a nossa comunicação. Isso é uma deficiência hoje nas relações interpessoais, assim, de modo geral, porque as conversas, elas são hoje em dia muito rasas. As pessoas, elas não têm o hábito de ter trocas, né, profundas, principalmente envolvendo assuntos tão sensíveis. E aí, para curar coisas ruins, né, machucados em nossa vida, a gente precisa comunicar ao outro a nossa vulnerabilidade. Dizer o que está acontecendo, dizer o que machuca, mas também ter cuidado com a forma em que essa comunicação acontece. É muito comum tentar falar para o outro acusando. Você fez isso, você fez aquilo. E qualquer pessoa, isso é uma tendência natural. Quando acusada, ela vai tentar se defender, ela vai ser reativa. Então, não é uma conversa produtiva. Mas, em vez disso, quando você foca em si, né, em vez de dizer o que o outro causou, e sim, ó, eu me sinto assim, 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 tende a ser algo mais produtivo, assertivo e que vai levar a um entendimento. Então, essas são as 3 dicas de ouro. Claro que tem muito mais a se fazer e vai depender de cada caso, mas aqui é o começo de alguns passinhos que precisam ser dados para contornar uma situação que está travando ou bloqueando a vida no presente. E, para finalizar, compartilhar com vocês uma mensagem de esperança, né? Que é a esperança, o renovo também que a Bíblia nos traz. Isaías 43:18, né? Diz que não devemos nos lembrar das coisas passadas e nem considerar as antigas. E aí o verso termina de maneira magistral, né? Eis que faço nova todas as coisas. Então, se abrir, se permitir, é se dar uma nova chance. Essas sombras, né, não podem continuar travando a sua vida. Você tem que viver algo novo. E se precisar de transformação, que você tente o renovo e que acredite que Deus vai te ajudar. Então, é isso. Espero que possa ter ajudado vocês. A gente vai ter agora um tempinho para as perguntas. E fiquem à vontade, tá? Para perguntar o que vocês